Glória a Deus por esse momento. E agora eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10. Esse é o texto que vai direcionar a nossa mensagem nessa noite, que vai direcionar a mensagem de Deus, que Deus inspirou no meu coração nessa semana. Deus colocou no meu coração essa mensagem. Muitas coisas vieram à minha mente. Muitos textos, muitos temas vieram à minha mente para poder comunicar à igreja nesse momento. Mas esse, creio que é o mais importante para esse primeiro momento aqui como igreja. Então te convido, ajude comigo aqui a acompanhar a leitura de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 4 a 10. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus por essa palavra, que ela nesta noite edifique a sua vida e toque de modo profundo e sobrenatural. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse contexto de pandemia, contexto em que as autoridades do nosso país, as autoridades do mundo, estão direcionando e orientando as igrejas, os shoppings, todos os espaços que evitem as aglomerações, uma crise surgiu em meio à igreja. Uma crise surgiu, e uma crise específica em relação às lideranças pastorais e às igrejas, sobre o fechar ou não fechar a igreja. Essa pergunta, essa semana, perdurou e gerou muitos conflitos entre lideranças do mundo todo. Devo fechar ou não fechar a igreja? Se eu fechar a igreja, eu sou um pastor que não tenho fé suficiente para vencer o vírus. Ou seja, se eu deixar a minha igreja aberta, eu sou um pastor de fé para enfrentar esse vírus. Ou também, se eu deixo aberta, as autoridades vão me questionar, as autoridades vão apontar o dedo para mim, outros vão me chamar de irresponsável. Essa crise e esses questionamentos foram levantados por inúmeras lideranças, inúmeros perfis, inúmeros pastores na rede social sobre a crise do fechar a igreja. Porque a igreja, ela é a esperança para o mundo. Nós cremos nisso e falamos isso. A igreja, ela é o último reduto de esperança para o mundo, esperança para a vida e a vida eterna, para uma vida e uma vida abundante. Mas nesta concepção de igreja, nós temos um problema, meus irmãos e minhas irmãs. O que é igreja, né? Para muitos, a igreja é o prédio.
Para muitos, fechar a igreja é fechar as portas do endereço a qual o prédio está localizado. Para muitas lideranças que não querem fechar os seus espaços de aglomeração, para muitos a igreja é um espaço onde o povo se reúne. A igreja é um espaço geográfico. Mas nós temos um problema em relação a essa concepção, irmãos, porque a própria palavra de Deus já nos destaca algo muito importante, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vou repetir. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se Deus, meus irmãos, não habita em templos feitos por mãos humanas, onde é que ele habita? Onde é a casa de Deus? Onde Deus se faz presente? Onde Deus está? No texto que nós lemos, nós percebemos um princípio que a carta de Pedro nos traz. O espaço a qual Deus reside. Aqui ele destaca para nós que nós, seus filhos, seus discípulos e discípulas, somos aquele e aquela a qual Deus deseja habitar. Ou seja, meu irmão, minha irmã, eu e você somos a casa de Deus e somos a igreja de Deus. Eu não sou a igreja. Mas nós somos a igreja, nós somos a habitação de Deus. E por mais que estamos nesse momento, por uma causa muito maior, impedidos de nos aglomerar como igreja, nós não estaremos fechados. O que está fechado, meu irmão, minha irmã, é a porta do nosso prédio, lá na rua 10.530, no bairro Kennedy, em Contagem. Esta porta, infelizmente, está fechada. Mas a porta da igreja, que somos eu e você, meu irmão, nunca estará fechada, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então, nós vivemos e precisamos viver nesse princípio de que eu e você somos a casa de Deus. Porque isso é o princípio que o texto coloca para nós. Nós somos edificados casa espiritual. Nós somos e temos a possibilidade de ser edificados como casa espiritual, meu irmão, minha irmã, porque nós temos um fundamento. Nós temos uma pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Nós temos essa pedra angular que nos une, essa pedra espiritual que nos mantém como igreja, ainda que estejamos distantes geograficamente. Olha que coisa sobrenatural que nós estamos percebendo neste momento. A igreja não está fechada, meu irmão, minha irmã. A igreja está aberta, porque eu e você estamos abertos para o mover de Deus nessa hora e nessa noite. Olha que coisa preciosa. E muitas outras igrejas estão abertas neste mundo, nesse mesmo momento, cultuando ao Senhor. Muitas outras igrejas, muitas outras casas de Deus estão neste momento levantando louvor, se reunindo ao redor da palavra de Deus, porque nós somos edificação espiritual de Deus. Você é casa de Deus, irmão. A igreja está aberta. Olha que coisa maravilhosa. A igreja está aberta, a igreja está disponível através dessas ferramentas maravilhosas, dessa ferramenta maravilhosa que é a rede social. Nós podemos, como igreja, estar nesse momento juntos espiritualmente. Não estamos juntos geograficamente, mas estamos juntos espiritualmente. Como eu falei no começo do nosso culto, o virtual não é o oposto do real, é o oposto do presencial. Nós estamos vivendo um momento verdadeiro nesse momento na presença do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um momento de verdade. Nós adoramos em espírito e em verdade, mesmo que não estamos juntos presencialmente, mas estamos juntos espiritualmente. Que coisa preciosa! A igreja está aberta. A igreja está aberta. A igreja do Senhor, que somos eu e você, somos nós, está aberta. Nós somos casa espiritual de Deus. Mas nós somos casa espiritual com um propósito. Nós somos casa espiritual de Deus com um propósito claro, segundo o texto que lemos. Nós somos casa espiritual para sermos sacerdócio santo. Para nós espalharmos a santidade de Deus através do nosso sacerdócio. Meu irmão e minha irmã, através de Jesus, através dele,
nós temos possibilidades, eu e você, de sermos sacerdotes na presença de Deus. Sacerdote, meu irmão, não é só aquele pastor ou pastora que está no altar de Deus. Sacerdote não é aquele líder religioso que está ali ou ali. Sacerdote é todo aquele e aquela que está debaixo do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, que vem da ordem de Melquisedeque, uma ordem especial que nos estabelece como sacerdote debaixo do sacerdócio universal do Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, eu e você temos a possibilidade de sermos sacerdotes nesse mundo e espalhar da graça de Deus, espalhar da verdade de Deus, espalhar do Evangelho, espalhar do perdão do Senhor, espalhar da salvação do Senhor Jesus Cristo e espalhar a santidade do Senhor Jesus Cristo. Que nesse tempo de quarentena você seja um sacerdote. Nós estamos aí com as redes sociais bombando, com as redes sociais com inúmeras postagens, vídeos, perfis, que nesse tempo a sua rede social seja tratada como um espaço de você vivenciar o sacerdócio santo, de você vivenciar esse sacerdócio santo de você que é casa espiritual de Deus. Além disso, o texto nos destaca no versículo 5 que nós somos casa espiritual para sermos sacerdote santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O sacerdote no Antigo Testamento era aquele que num determinado momento do ano entrava nos santos dos santos para levar o sacrifício do povo perante a Deus. Ele entrava uma vez no ano para oferecer um sacrifício de perdão, um sacrifício que fosse levado a Deus e ele liberasse o perdão. Sabemos na história bíblica que esse sacrifício fora rejeitado por Deus, porque era um sacrifício que em muitos momentos era usado de forma equivocada e mesquinha. Mas aqui o texto está nos desafiando a não vivermos como crentes, como casa de Deus, espalhando um sacrifício desagradável, mas sim espalhando um sacrifício espiritual agradável a Deus. Que a sua vida, que as suas atitudes, que as suas posturas, que a sua vida nesse tempo de quarentena, de isolamento, as suas atitudes manifestem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Que a sua postura seja uma postura verdadeira, que o seu espalhar nas redes sociais, as suas informações sejam informações agradáveis a Deus, sejam coisas que você espalhe verdade. Esse momento é muito importante falar sobre isso, porque vivemos uma onda de fake news, informações desagradáveis, mentirosas, e eu fico triste de ver como muitos crentes estão sendo levados por essas mentiras, estão espalhando essas mentiras. Mas que eu e você, como discípulos e discípulas de Deus, como casa de Deus, como casa do Senhor, possamos ser mensageiros da verdade e espalharmos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Que a sua vida agrade a Deus nesse momento. Que você seja um testemunho de vida que irá agradar ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo para você e para a nossa vida como igreja. Mas no versículo 9, temos outro detalhe que quero destacar para nós. Destacar para que nós possamos caminhar para o nosso encerramento aqui dessa palavra. Além de nós percebermos que nós somos casa de Deus, além de nós percebermos, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você somos a igreja do Senhor que está aberta. Além de percebermos que nós somos sacerdócio santo, que nós vamos exercer esse sacerdócio e vamos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nós fazemos isso com um propósito, com um fim. Tudo que o cristão faz, tudo que o discípulo ou a discípula faz, precisa ter propósito. Precisa ter um objetivo, um alvo a alcançar. E o versículo 9 nos revela esse propósito. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, o versículo 9, essa preciosidade que nos revela o propósito
propósito de tudo que nós fazemos como casa de Deus, o propósito do nosso sacerdócio santo, o propósito de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Acompanha comigo no versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa preciosa, meu irmão, minha irmã. Aqui o texto de 1 Pedro está nos mostrando o propósito de sermos casa de Deus, de sermos sacerdócio real do Senhor. Nós temos um propósito de proclamar as virtudes de Jesus Cristo, daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se você, meu irmão e minha irmã, hoje pode viver debaixo da luz de Cristo, foi tirado das trevas do pecado e hoje está na luz do Senhor, foi porque Jesus Cristo na cruz pagou o preço do pecado e hoje você tem a oportunidade de viver na luz do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu e você somos chamados, somos convocados a proclamar das virtudes de Deus, a proclamar daquilo que Ele é, a proclamar da sua grandeza, a proclamar da sua soberania, a proclamar que Ele está acima de todo mal, a proclamar que Ele é o nosso Senhor. Nós temos o desafio, nesse momento, de como igreja, realizar esse propósito, proclamar as virtudes daquele que nos enviou. Que nesses dias, tudo que você fizer, todos os contatos, todas as possibilidades que você tiver, seja para proclamar as virtudes do Senhor Jesus Cristo, que nos tirou das trevas e nos colocou debaixo da sua luz, debaixo da sua misericórdia. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, como igreja, a Igreja Metodista do Kennedy nesse momento, as igrejas do Brasil, sejam igrejas que espalhem virtude, sejam igrejas que espalhem a virtude do Senhor, da esperança do Senhor. Eu fiquei tão feliz essa semana de ver uma igreja em São Paulo, uma igreja grande, uma mega igreja, a Igreja Bethesda, que diante dessa crise abriu a porta do seu templo para servir de um hospital de campanha nesse tempo de crise. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, a igreja do Senhor espalhando as virtudes do Senhor. O prédio que estaria fechado, em desuso, agora está sendo usado a serviço do próximo, do necessitado, do carente. Olha que coisa maravilhosa, que testemunho maravilhoso que nós temos, meus irmãos. Mas que nós também, como igreja, possamos espalhar e testemunhar as virtudes do Senhor, de graça, de misericórdia. Que nesse tempo, meu irmão e minha irmã, nós, como igreja, possamos espalhar mais da graça de Deus, possamos espalhar mais a misericórdia de Deus. Infelizmente, muitos nesse momento querem abusar do necessitado, abusar do fraco, abusar daquele que carece, abusar do pobre. Mas que eu e você, como igreja, possamos ser aqueles que espalham a graça, que espalham a misericórdia, que espalham a compaixão, que espalham o amor de Deus, porque Deus é amor. Que nesse tempo nós possamos espalhar mais amor, que tudo que fizermos como igreja seja para espalhar o amor de Deus, seja para espalhar a misericórdia e a graça de Deus, que seja um tempo de graça, que seja um tempo de gratuidade. Nesse tempo, meu irmão e minha irmã, fico triste de muitas vezes ver as nossas autoridades se preocupando mais com a economia do que com a vida do ser humano. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Que nós, como igreja, possamos nos preocupar mais em espalhar as virtudes de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, do que os vieses econômicos. A economia, os recursos, Deus irá nos dar forças para revertermos. Muitas crises o nosso mundo já passou e essa irá passar também. Mas que nesse tempo o nosso foco, o nosso propósito esteja não na economia, não nas situações que vamos resolver, mas em espalhar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que a nossa vida como igreja seja
para proclamar as virtudes daquele que nos enviou. Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê força, que Deus nos dê poder para poder espalhar as verdades e as virtudes dele. Deus nos abençoe nesse tempo, que Deus sustente a sua casa, Deus fortaleça a sua família, que Deus te sustente nesse tempo, porque você é a casa de Deus, você é a casa do Senhor, você é sustentado pela pedra fundamental, que muitos rejeitaram, mas nós estamos sustentados por ela, nós estamos firmados por ela. Que essa pedra seja o seu sustento nesse tempo, que a pedra angular, o Senhor Jesus, seja o sustento da sua vida como igreja, e da sua vida, da sua família, de todos aqueles que tenham Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E que a graça dele, e que a misericórdia do Senhor Jesus alcance a todos. Alcance a todos e todas desse mundo. Todos que carecem nesse momento. Oramos aqui especificamente e exponho a questão da Itália, que vive a maior crise nesse momento. Precisamos interceder especificamente pela Itália, que vive esse tempo maior. E oremos pelo nosso mundo, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa casa, para que nós tenhamos esse tempo e passamos por essa crise debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia de Deus. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração para passar para a vida da igreja, essa mensagem que o Espírito Santo de Deus soprou em minha vida para comunicar aos irmãos e edificar a igreja. Esse é o desejo do meu coração para a vida da igreja, que nesse tempo nós sejamos casa, que nesse tempo nós sejamos igreja, que nesse tempo nós sejamos casa espiritual de Deus, sacerdócio real, espalhando das virtudes do Senhor pelo mundo em tudo que a gente fizer. Que nesse tempo nós não espalhemos o vírus, mas que nós espalhemos a virtude da graça, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Amém, irmãos?